Cresça rápido. Esse é o mantra da Amazon.com e de seu ruidoso fundador Jeff Bezos. Assim que entrei, tive a percepção de que por aqui você precisava pisar fundo no acelerador a todo momento. Esse empreendedor arrojado reescreveu as regras do varejo. Havia esse senso de urgência em relação a essa corrida para o espaço na internet que estava em curso, como consolidar a marca Amazon. Suas estratégias nem sempre deram certo. Mesmo depois da Amazon abrir o capital, as pessoas olhavam a parte financeira e diziam: essa empresa não vai ter êxito. A Amazon teve saldo positivo em dezembro de 1995, por aproximadamente uma hora. Com uma sequência de manobras astutas, Jeff Bezos criou e transformou a Amazon.com. Se você levantar uma questão, o Jeff não queria se aprofundar, ele responderá com uma risada. Ele está sempre rindo à toa. Você pode comprar o que quiser na Amazon.com, desde livros, música, sapatos e roupas, até um tanque de guerra ou uma cabana de madeira. A Amazon é a varejista online mais bem-sucedida do mundo e ainda é dirigida pelo mesmo homem que a criou em 94, Jeff Bezos. O Jeff percebeu que ser um lugar onde o consumidor pode encontrar e comprar qualquer coisa que esteja disponível no mercado era uma estratégia essencial para o crescimento da empresa. A imagem pública de Jeff Bezos é a de um super-herói empreendedor. É o que ele é. Se você observar sua vida do princípio, ele se arriscou, solucionou problemas e criou bilhões de dólares em patrimônio. Bezos é mais discreto do que sua persona pública e se recusou a participar desse programa. Jeffrey Preston Bezos nasceu em Albuquerque, Novo México, em 12 de janeiro de 1964, filho de Jack Guys, uma estudante de 17 anos. Guy se divorciou de seu pai biológico e se casou com Miguel Bezos, um imigrante cubano e engenheiro de petróleo da Exxon. Miguel adotou Jeff, então, com 4 anos, em 1968. Bezos narrou sua primeira experiência em computadores em uma entrevista na Academy of Archivement em 2001. Havia uma empresa em Houston que alugara tempo excedente no computador central em uma escola primária. Nenhum dos professores sabia como operar esse computador, porém ele tinha vários manuais. Após as aulas, eu ficava junto com as outras crianças aprendendo como programar o computador. Na adolescência, Bezos deu o primeiro passo em sua empreitada, um acampamento de verão com a ênfase em ciência e literatura. 5 estudantes se inscreveram. Cada um pagou $150. Em 86, ele se formou na Universidade de Princeton, summa cum laude, com diplomas de engenharia elétrica e ciência da computação. Nicholas Carlson é o editor-chefe da BusinessInsider.com e cobriu a Amazon por 6 anos. Jeff Bezos foi contratado por um fundo de garantia da D.E. Shaw, mas ele não queria trabalhar com finanças, ele queria trabalhar com programação. A D.E. Shaw é uma empresa de programação e o fundo de garantia tem base em algoritmos, que é a tecnologia pela qual Bezos se interessava. Isso não foi a única coisa pelo qual ele se interessou. Ele observou que a internet estava crescendo 2,300% ao ano e ficou obcecado com esse número. Analisando as 20 maiores empresas de entregas, Bezos viu uma oportunidade na internet. Chris Anderson é o ex-editor de edição da revista Wired. Ele conseguia ver que um tsunami tecnológico se aproximava, os intermediários seriam eliminados, novos canais de distribuição seriam criados, a economia seria redefinida. Como aplicar essa tecnologia? A resposta estava nos livros, uma commodity que não possuía um catálogo abrangente. Em junho de 1994, ele abandonou seu emprego estável na Wall Street para seguir o seu sonho: criar uma das primeiras livrarias online do mundo. Seus primeiros investidores foram seus pais. Segundo ele disse à Academy of Archivement, a primeira pergunta que meu pai fez foi: o que é a internet? Ele não estava apostando em uma empresa ou em uma ideia, ele estava apostando no filho dele.
No verão de 94, Jeff Bezos e sua esposa Mackenzie foram para o estado de Washington com os $300 mil que seus pais lhe deram. A empreendedora e especialista em tecnologia Esther Dyson é a diretora de investimentos da empresa Adventure Holdings. Muitas pessoas abandonam Wall Street para abrir uma startup, mas o Jeff era diferente. Ele tinha um profundo conhecimento sobre negócios e Wall Street e dessa forma ele criou algo incrível. Bezos e sua esposa foram morar em Bellevue, Washington, e contrataram 2 programadores para escrever o código. Bezos falou sobre isso em um discurso na faculdade de Lake Forest, em 98. Encontramos uma casa que poderia servir como nossa primeira sede e com uma garagem. Algo apropriado, se levando em conta a conexão entre as startups e as garagens. Era fechada, mas eu considerava uma garagem válida, não tinha isolamento térmico, era um escritório bem medíocre. Ele deu à sua empresa o nome de Amazon por conta do enorme rio na América do Sul e de seus inúmeros afluentes. Em 16 de junho de 95, a Amazon.com abriu suas portas ao público. James Marcus era o empregado número 55. Marcus foi contratado para escrever críticas de livros para o site, que até então era apenas uma lista de títulos. Quando eu olhei o site para descobrir se eu gostaria de trabalhar lá, descobri que ele era muito rudimentar. Havia uma página inicial, uma coleção mista de livros, mas o mais impressionante foi o imenso catálogo, com centenas de milhares de livros na época. Porém, não havia nenhum conteúdo no catálogo. A pequena Amazon.com não tinha verba para o marketing. Suas primeiras vendas vinham do boca a boca. Heath Terry é um gerente administrativo da Goldman Sachs. Havia muitas coisas que diferenciavam a Amazon desde o princípio. Eles não eram do Vale do Silício, eram de Seattle. Eles não faziam parte da bolha de novidades, não faziam anúncios diariamente na imprensa. O site decolou em um mês. Os livros foram vendidos para clientes em todos os 50 estados e em 45 outros países. A diferença da Amazon é que Jeff a administrava bem. Ele era organizado, ele entendia de distribuição, ele sabia como convencer as pessoas a comprar, ele fazia tudo sempre focando nos detalhes. A meta de Bezos para o crescimento da empresa se resumia em uma frase: cresça rápido. Era tanto um mantra como uma decisão estratégica tomada pelo Jeff. Tudo precisava ser turbinado, o crescimento precisava ser a jato. Eric Best foi o gerente de desenvolvimento de negócios da Amazon de 99 a 2001. Havia esse senso de urgência para capturar uma fatia do mercado do e-commerce, uma corrida pelo espaço na internet. Como consolidar a marca Amazon e crescer às custas dos competidores? Tudo em um curto espaço de tempo. A estratégia deu certo. Até o fim de 96, a empresa faturou 15,7 milhões com as vendas. Os lucros foram impulsionados pela capacidade da Amazon de vender produtos sem impostos para a maioria dos seus clientes. A nossa diferença está na variedade, na conveniência. Nós entregamos na sua casa e também oferecemos descontos em quase tudo que vendemos. Temos mais de 300 mil títulos, os mais populares, com desconto. É o dobro de títulos que qualquer livraria jamais ofereceu. Os primeiros investidores, porém, estavam frustrados. O aumento das vendas não trazia lucro, visto que a Amazon gastava milhões desenvolvendo software e expandindo as operações. A empresa corria muitos riscos no começo, havia muita especulação acerca disso, se era correto ou não fazer. Agora é fácil olhar para o passado e dizer, é óbvio que a Amazon precisava desse capital e de investimentos nesse ritmo para alcançar o patamar onde se encontra hoje. No começo, isso não era tão óbvio. O que estava claro era o ímpeto de Bezos em manter o ritmo e foi em direção à abertura de capital da Amazon. A mentalidade era de que você não podia se contentar com seus louros nem por um instante, que você precisava de inovação a todo momento. Precisa estar sempre à frente dos seus concorrentes, não pode haver um segundo de complacência. Em 15 de maio de 97, as ações começaram a ser negociadas na bolsa de Nasdaq por $29,25 cada, quase $12 a mais do que o seu valor inicial. O dia da abertura de capital foi importantíssimo. A empresa toda estava em festa. Jeff fez um anúncio para nós pelo megafone em Nova York. Ele falou por telefone que nós estávamos fazendo a história naquele dia. Estamos todos fazendo história hoje. Foi algo muito empolgante.
Mas apesar do IPO ter sido bem recebido, os analistas de tecnologia ainda estavam céticos quanto à empresa. Tim O'Reilly é o fundador e CEO da O'Reilly Media. Muita gente se lembra das histórias dizendo que a Amazon estava por um fio, as finanças estavam sendo minuciosamente averiguadas. Havia muita desconfiança. Os engenheiros da empresa trabalhavam a todo vapor para incrementar o site, incluindo funcionalidades como a compra por um clique. No fim de 97, o valor da Amazon quase triplicou. O Jeff dizia: não liguem para o valor das ações. Ele estava confiante de que, a longo prazo, o valor continuaria crescendo, mas que era arriscado fazer análises no curto prazo. A Amazon continuou com a sua expansão frenética, contratando mais de 7.000 empregados e ampliando sua linha de produção. Lá nós tínhamos tudo o que você pode imaginar. Nós vendíamos comida, remédios, celulares, planos de telefonia, revistas e, por fim, passamos até a vender materiais de construção, jardinagem e brinquedos. A extensa linha de produtos e o avanço das vendas favoreceram tanto a Amazon.com quanto Bezos. Em 20 de dezembro de 99, ele foi indicado como a pessoa do ano para a revista Time. Minha mãe chorou por conta disso. Os pais sempre se orgulham dessas coisas. Esse foi o maior reconhecimento do seu sonho de conquistar o mundo por meio da e-commerce. Você abria a revista e via o Jeff vestido de Indiana Jones pendurado em um cipó. E isso, de certa forma, transformou ele em um herói do folclore americano. Era como se Paul Bunyan trabalhasse em uma sala ao lado da sua. Bezos estava no auge, mas um desastre de grandes proporções estava por vir. No final da década de 90, a Amazon.com era um colosso na internet. Mas no ano de 2000, a bolha da internet estourou. O valor das ações despencou e Jeff Bezos foi forçado a tomar medidas drásticas. Houve ao menos 2 ondas de demissões. E, como é costumeiro nesses casos, é impossível saber quem será dispensado. Você fica amedrontado no trabalho apenas esperando que alguém do RH te chame para isso. É horrível ver seus colegas indo embora. Em um contexto de uma economia vagarosa e de incerteza entre os consumidores, essa foi a única decisão prudente que pudemos tomar. Em setembro de 2001, as ações da empresa atingiram sua mínima histórica, chegando a 5,97 por ação. De queridinha do mercado a material radioativo em um nanosegundo. Essa não é um tipo de ação que um pequeno investidor gostaria de ter. Acredito que o mesmo se aplica a todas as ações do ramo da internet. A sorte da Amazon é que ela tinha uma reserva de emergência para arcar com o prejuízo. Jeff Bezos fez apostas, porém nem todas deram certo. A empresa não teve lucro nos seus primeiros anos. O motivo pelo qual Jeff Bezos conseguiu contornar esse fato foi obter êxito a longo prazo. Ele foi muito direto com os empregados e acionistas da empresa. Até que, finalmente, em 22 de janeiro, suas apostas deram frutos. As ações da Amazon começaram a subir. E a empresa de Bezos fez algo pela primeira vez em 7 anos. Anunciou um lucro. Eu diria que a melhor qualidade é a confiança inabalável. Ele conseguia enxergar além do horizonte. Ele sabia que os céticos só pensavam a curto prazo. Eles não enxergavam as perspectivas e possibilidades. Jeff se agarrou com a sua visão. Assim que a bolha estourou, a paciência dos investidores com as empresas que queriam realizar grandes investimentos e entrar na cabeça da internet estava esgotando. A Amazon aproveitou essa brecha e fechou parcerias com a Target, Toys R Us, Gap e outras varejistas tradicionais. A gigante do varejo online se juntou a outras 400 empresas, mas nem todas as parcerias se juntaram de bom grado. Eu conheço alguns casos em que ele adquiriu empresas para eliminar a concorrência e futuros competidores, não necessariamente para expandir sua atuação em um determinado setor. Com sua empresa de volta aos trilhos, Bezos entrou em um foco para algo completamente diferente. Em 6 de março de 2003, ele alugou um helicóptero para explorar terrenos em uma região remota do sudeste texano. Ele estava em busca de uma propriedade para um negócio que ele havia iniciado no ano de 2000, chamado Blue Origin. A Blue Origin é uma empresa de tecnologia cuja finalidade era desenvolver foguetes de decolagem e aterrissagem verticais. Essa exploração quase terminou em tragédia. Pouco após a decolagem, o helicóptero virou e caiu às margens de um rio.
Em 2003, Jeff Bezos quase morreu em um acidente de helicóptero. É quase um hábito para ele passar por um momento de aflição com uma bolha da internet, tirar o pensamento filosófico disso e soltar uma daquelas famosas risadas. Diferente de outras empreitadas espaciais financiadas por entes privados como Elon Musk, Richard Branson e John Carmack, Bezos insiste em manter as atividades na Blue Origin em segredo. Ele mantém segredo por diversos motivos. Eu penso que, do ponto de vista da indústria espacial, isso é lamentável. O que gera um bom mercado são os vários competidores disputando abertamente, tentando passar à frente um do outro em um mercado aberto aos olhos do público. Eles competem por dinheiro, pelas pessoas e assim por diante. Depois de 6 anos trabalhando a portas fechadas, o exótico foguete de testes da Blue Origin foi lançado. Bezos também estava se preparando para iniciar uma revolução, dessa vez mais ligada às suas raízes. Essa é a oportunidade de expandir ainda mais a indústria dos livros, melhorar os preços e expandir a definição do que é um livro. Mas foi necessária uma pessoa visionária para fazer a integração de hardware, software e rede. Somente a Amazon poderia fazer isso. Em 19 de novembro de 2007, Jeff Bezos foi ao Charlie Rose Show para anunciar o lançamento de um produto revolucionário. Aqui em minhas mãos está um produto do qual falamos. O nome dele é Kindle. Conte-me sobre quando você teve a ideia de que isso era possível. Nós percebemos que, naquela época, havia algumas tecnologias que estavam convergindo e que poderíamos unir de uma determinada maneira e criar algo que seria transformador para o mundo da leitura eletrônica. O Kindle foi um sucesso instantâneo. A Amazon lançou esse aparelho que acaba com todo o prazer estético da leitura dos livros físicos. Você não pode mais sentir o cheiro do papel, não pode dobrar as folhas, porém os leitores assíduos, que foram os maiores críticos da tecnologia, hoje amam o Kindle. O enfoque do leitor eletrônico de $399 se esgotou em 5 horas e meia. O número de vendas, no entanto, ainda é um segredo. O porta-voz da empresa disse que eles preferem não divulgar os números. Jane Friedman é uma ex-editora executiva da HarperCollins e cofundadora da Open Road Integrated Media. Quantos Kindles existem por aí hoje em dia? Resta apenas especular. Sabemos que há milhões, mas quantos milhões exatamente? Essa é obviamente uma estratégia da Amazon, pois eles gostam de agir assim, eles escondem muitas informações. Mas as editoras enxergam o Kindle como a ruína do setor. Haverá muitas pedras no caminho das editoras nos próximos anos, pois elas demoraram a enxergar o fato de que a Amazon era, na verdade, uma competidora. Ao mesmo tempo que o Kindle revolucionava o mercado de livros eletrônicos, a Amazon se preparava para sua maior aquisição até aquele momento. Tony Hsieh é o CEO da Zappos.com, a maior vendedora de calçados pela internet da América. Quando conheci Jeff Bezos em 2004, ele entrou em contato conosco e disse estar interessado na possível aquisição da Zappos. Naquele momento não estávamos interessados, pois assim a Zappos perderia sua identidade. Hsieh hesitou em vender para a Amazon. Eles nos conectaram novamente e estavam dispostos a considerar a possibilidade de mantermos a independência. Foi então que percebemos que eles poderiam realmente ser ótimos parceiros. A Amazon comprou a popular loja de calçados online no verão de 2009. Os investidores da Zappos receberam 10 milhões de ações da Amazon, avaliadas em $1,2 bilhão no momento da compra. Eles ofereceram ações. Naquele momento era melhor do que dinheiro. Isso mostrou que Jeff Bezos e a Amazon eram assim e esmagariam a concorrência se necessário. Mas estavam dispostos a fazer negócios para obter o que desejavam, enriquecendo a todos no processo. O negócio do sapato deu certo, mas o seu maior tesouro, o Kindle, estava prestes a ganhar um competidor vindo de uma gigante da tecnologia. Ele se chama iPad. Em 27 de janeiro de 2010, a Apple lançou o iPad, também projetado como um aparelho de leitura eletrônica. Bezos deu uma resposta energética, reduzindo os preços e incluindo novas funções com o seu leitor eletrônico. Uma das coisas com as quais Bezos se sentia confortável era administrar a Amazon.
com estreitas margens de lucro. Quando o preço do Kindle caiu, você observa que o Bezos percebeu que os ganhos a longo prazo para a Amazon eram bem seguros. Um lugar onde as pessoas comprarão todos os seus livros, tudo isso feito pelo meio do Kindle. O crescimento era fenomenal dos leitores eletrônicos, devastou as lojas físicas. A Amazon entrou no mercado e passou a competir com as lojas físicas e várias delas vendiam pela Amazon. Havia uma coexistência. A Borders, e talvez esse seja o motivo que causou o fim dela, efetuava todas as suas vendas digitais pela Amazon. Se a Borders tivesse feito suas vendas por conta própria, talvez a situação tivesse sido diferente. De acordo com a Guilda dos Autores, a Amazon comprava os livros das editoras por 12 ou 13 dólares no atacado e os vendia pelo Kindle por 9,99, levando o prejuízo em todas as vendas. O autor best-seller John Grisham condenou o modelo de preços da Amazon. Chegamos a um ponto onde um livro custa 10 dólares, seja um livro de capa dura ou um livro eletrônico vendido na Amazon para o Kindle. Se eles forem vendidos por 10 dólares, todo o setor de livros será afetado. Outros veem uma oportunidade. Veja todos os escritores que foram empoderados pelo Kindle a desenvolver uma relação direta com os consumidores que não existia antes. É nesse ponto que a Amazon saiu ganhando ao construir uma ponte entre os autores e os leitores, algo que nunca foi feito no passado. A livraria Borders declarou falência e a Barnes & Noble, a maior rede de livrarias, vem enfrentando dificuldades. Em 2011, a Amazon foi também além do mercado varejista e adentrou o mercado de streaming de vídeo, passando a disputar com a Netflix. Andrew Wallenstein é um editor de TV da revista Variety. Se você for à Netflix, você precisa levar em conta que a Amazon é uma competidora. A Amazon tem uma enorme força na internet. Ela tem dinheiro bastante para comprar tanto conteúdo quanto você tem. A Amazon está no início, mas ela pode alcançar o tamanho da Netflix. A Titã do e-commerce também luta contra o desenvolvimento que visa acabar com compras online sem impostos. Diversos estados já estão exigindo que a Amazon recolha os tributos locais para as vendas. Bezos, porém, continua impassível e em busca de uma solução. Jeff Bezos tem tudo ao seu alcance. Ele tem um serviço de streaming de vídeo que compete com a Netflix. Tem o streaming de músicas que compete com a Apple e o iTunes. Ele até vende aplicativos para Android na Apple Store, na Amazon.com. Ele compete diretamente com a loja do Google. Se ele vir qualquer oportunidade da Amazon aumentar sua margem de lucro, ele agarra. Sua teimosia o levou longe. Seu projeto espacial está decolando. Em abril de 2011, a NASA cedeu 22 milhões de dólares para Blue Origin continuar desenvolvendo seu veículo espacial. Ele consta na lista da Bloomberg como uma das 20 pessoas mais ricas do mundo, com um patrimônio estimado em 25 bilhões de dólares. A Amazon.com continua sendo a maior rede de mercado da internet. Ele não é apenas um visionário com suas ideias, ele é um arquiteto com projetos e ele sabe como fazer as coisas funcionarem. Ele reflete cautelosamente sobre os projetos, as estruturas e as operações. Isso é o que transforma um visionário em alguém que realmente faz as coisas acontecerem. Ele poderia ter vendido a Amazon para Barnes & Noble ou para alguma outra livraria e ganhando milhões de dólares aos 30 anos. Desde então, ele continua trazendo ideias geniais uma atrás da outra. Ele não é um CEO cruel e impiedoso. Ele é alguém que tem uma visão de como ele quer que a sua empresa seja e ele cerca as pessoas que compartilham das mesmas ideias. Este é o motivo, na minha opinião, que fez conquistar o sucesso que ele tem hoje. Reed Hastings aparenta ser tão resiliente quanto seus DVDs. É praticamente indestrutível. Ele transformou o mundo dos filmes da TV a cabo 2 vezes. Nós alugamos DVDs por um preço único, é simples. Ele é uma das pessoas que destruíram as videolocadoras. Seria ótimo pôr um fim na Netflix.
Ele fez frente aos críticos e apostou tudo nos filmes por correspondência quando o DVD ainda era uma novidade. A maioria dos investidores acreditava que a Netflix era mais uma empresa na internet, em um nicho muito específico. As pessoas não querem uma assinatura. E deu muito certo. Em 12 anos, seu valor agregou 12 bilhões, até uma série de tropeços que estancou o crescimento. Os assinantes da Netflix estão em debandada. Mais de 800 mil clientes cancelaram suas assinaturas no último trimestre. Ouvi algumas pessoas dizendo que parece que os aliens tomaram o corpo dele. Hastings está determinado a restaurar a sua reputação e de sua empresa. Ele tem uma aparência bem discreta de um executivo comum do Vale do Silício, mas nós sabemos que ele quer vencer acima de qualquer coisa. Há 12 anos, quando fundamos a Netflix, a internet ainda era discada, mas nós sabíamos que ela ia crescer. Sabe o que vem depois disso? Todos os vídeos poderão ser assistidos na internet com apenas um clique. Todos. A carreira de Reed Hastings consistiu em antecipar o futuro. Primeiro com os softwares, depois com um simples DVD e um selo de 32 centavos. Você jamais encontrará alguém tão determinado quanto Reed Hastings. Ele está sempre pensando nos ajustes estratégicos que precisam ser implementados. Ele é um indivíduo extremamente focado, inovador e com uma inteligência além do seu tempo. Ele é uma pessoa que não gosta de falar de si mesmo, mas que sente que suas ações deixam claro o quão competente ele é em administrar uma empresa. Assim como esperado, ele também se recusou a participar do programa. Hastings nasceu em Boston em 1960 e foi criado no subúrbio de Belmont. O ex-governador Gray Davis é um amigo de Hastings. Ele foi criado na classe média, seu pai era um advogado. Ele não teve um berço de ouro. O motivo do seu sucesso foi a educação. Esse sucesso educacional inclui um bacharelado na faculdade de Baldwin, no Maine. Ele cursou o programa de treinamento dos fuzileiros navais durante um verão, mas se deu conta de que não tinha uma vocação militar. Ele então se juntou ao Corpo da Paz, onde lecionou por 2 anos. Ele disse isso a Charlie Rose em uma conversa em 2005. Eu era um professor de matemática do ensino médio no Corpo da Paz. Eu amo lecionar. Eu dava aulas de matemática no colégio. Foi uma experiência fantástica. Depois de voltar aos Estados Unidos, ele se tornou mestre em ciência da computação em Stanford e conseguiu um emprego na empresa de tecnologia Adapt Corporation. Mark Box foi o investidor em startups que introduziu Hastings à nova programação de computadores. Até então, os programas surgiram basicamente na mente de pequenas pessoas. Atualmente, atingimos um ponto onde a criação de um único programa tem demandado 2, 3, 5 ou até 10 pessoas. A partir daí, você passa a ter problemas coordenando os programadores, o que pode gerar desencontros. Desencontros que Hastings julgou ser capaz de solucionar. Ele criou um programa e fundou uma empresa como Mark Box chamada Pearl Software. Como todo perfeccionista, Hastings queria contratar apenas os melhores e fez isso discretamente. Aki Fujimura era, à época, um experiente gerente de software na Cadence Design Systems. Eu não queria sair da empresa onde eu trabalhava, mas um dia ele veio até o meu apartamento com um punhado de cerveja, conversamos e esse era o estilo dele. Audrey McLean foi uma das primeiras pessoas a investir em Hastings e fez isso pelo conselho. Assim que começamos, nunca mais paramos. A empresa dobrou de tamanho a cada ano por 4 anos seguidos. Ela decolou feito um foguete. Em 95, a Pure Software atingiu o sonho das startups nos anos 90, a abertura de capital. No dia da abertura, as ações subiram 75%. Foi um IPO bem popular. Nosso IPO foi o mais lucrativo de 1995 durante uma semana. Na semana seguinte, a Netscape abriu seu capital e tomou o primeiro lugar. O sucesso de Hastings foi assunto de primeira página, sentado no capô do seu novo Porsche Carrera. Uma foto da qual se arrependeu. Cliff Edwards é um colunista de tecnologia da Bloomberg Business Week. Ele pode ter pensado que essa foto o apresentava como um rapaz rico aproveitando a vida, quando na verdade ele queria passar a impressão de que ali estava uma empresa a qual se dedicava a vida inteira.
2 anos depois, ele vendeu a empresa por 750 milhões de dólares e mirou seu potencial em uma outra direção. Michael Kirsch é um professor emérito de educação da Universidade de Stanford. Eu recebi uma ligação de um estranho chamado Reed Hastings, dizendo que queria estudar políticas estatais de educação em Stanford. Eu não fazia ideia do que ele queria e de qual era o seu interesse, pois essa matéria não se encaixava no currículo dele. Para Hastings, foi um novo começo. Durante 6 meses, ele se dedicou aos estudos e, depois disso, foi até a capital advogar por um modelo de ensino da Califórnia. Ele obteve êxito em criar uma das primeiras leis que beneficiavam escolas autônomas do país. Isso abriu espaço para a inovação de novos especialistas participarem. Foi um evento completamente novo para a Califórnia. Um novo evento também atingiu Hastings. Uma confusão familiar fez Reed Hastings reinventar um setor da indústria em 97. Ele diz ter pago $40 por atraso na devolução de um filme em uma entrevista a Charles Rose em 2005. Eu não queria contar isso à minha esposa e pensei, agora estou arruinando a integridade do meu casamento por causa de uma multa de atraso. Eu acabei contando a ela, mas em seguida eu refleti, não tem como ser a única pessoa sofrendo por causa desses atrasos. Então isso me fez pensar sobre como unir a internet e os DVDs e sobre como eliminar essas multas de atraso. A indústria de locação de filmes faturava 8 bilhões por ano, a maior parte vindo do formato que dominava a época, as fitas VHS. Hastings viu a oportunidade de um novo formato, em uma nova dinâmica, DVDs pelo correio. Mas antes, ele precisava descobrir se os discos sobreviveriam ao trânsito pelos correios. Eu peguei um monte de CDs e enviei pelo correio para mim mesmo. Então esperei por 24 horas até que eles voltassem, com a expectativa de ver os meus discos e planos todos despedaçados. No dia seguinte, às 15 horas, o carteiro chegou. Eu abri os envelopes e vi que o primeiro estava inteiro. O segundo também, o terceiro também. Eu falei, isso vai funcionar perfeitamente. Em 98, Hastings fundou a Netflix, a primeira locadora de DVDs online. O presidente da Redbox, Mitch Lowe, foi o cofundador. Começamos no prédio de um antigo banco. Nosso estoque ficava no cofre. Havia 7 ou 8 pessoas. Todos estavam focados em encontrar uma maneira de revolucionar o negócio da distribuição de entretenimento. Eles estocavam DVDs de lojas como a Best Buy. Porém, havia um problema. Menos de uma em cada 100 casas possuía um aparelho de DVD. Na época, eles custavam $600 e ninguém sabia quanto eles ficariam mais baratos. Ele concentrou os negócios em torno do DVD. Se o DVD não se tornasse popular, a empresa perderia tudo. A Blockbuster e a Hollywood Video dominaram o mercado com milhares de lojas em quase todas as cidades. Se Hastings quisesse competir, ele precisava implementar um melhor atendimento ao consumidor. Então ele teve a ideia inovadora, um serviço de assinatura simplificado. Com um único pagamento mensal, os clientes poderiam alugar quantos filmes quisessem sem pagar nenhuma multa de atraso. Ele percebeu que ter que negociar um acordo de $3 com o cliente em todas as vezes não dava certo. Ele então adotou um modelo de assinatura para a empresa, o que, na minha visão, mudou tudo para ele. Essa mudança foi impulsionada por 2 funcionalidades. A fila, uma lista de filmes que o usuário queria ver, e as recomendações geradas por computador, que eram muito precisas. Michael Patcher tem acompanhado a Netflix por 10 anos como analista de pesquisas. O sistema pedido pela internet e a interface foram inovadoras. O mecanismo de recomendações e a fila foram inovadores. Eu acredito que o sucesso inicial da Netflix estava na forma como eles foram os primeiros. Apesar de todas as inovações, a Netflix ainda era desconhecida. Seu faturamento de 5 milhões no início do ano 2000 era ínfimo, se comparado aos 4,5 bilhões da Blockbuster. 900 vezes maior que a Netflix. De maneira arrojada, Hastings buscou ajuda em seu maior competidor. Todo mundo amava a Blockbuster. Ela era a queridinha do povo e a Netflix estava longe de ser uma queridinha. Todo mundo pensava, essa empresa não vai longe, ela não consegue se sustentar, ela vai quebrar em breve. Enfrentamos desafios para conquistar os clientes e a Blockbuster era a locadora de filmes predileta dos clientes. Então entramos em contato com a Blockbuster para propor uma parceria estratégica e convidá-la para ser uma investidora.
A Blockbuster, a gigante do entretenimento, riu disso. John Antioco foi o diretor executivo por 3 anos e dirigia a empresa quando a Netflix entrou em contato. Nós cogitamos que, se fôssemos adentrar nesse negócio, não seria prudente dar direitos de internet a outra empresa em troca de uma porcentagem. Foi esse o ponto que discutimos constantemente quando cogitávamos entrar ou não no setor. A Netflix teve sorte que a Blockbuster, o colosso adormecido da época, decidiu não agir. Ela permaneceu adormecida. O Reed é bem cordial. Eu acredito que se a Netflix tivesse um diretor um pouco mais agressivo e um pouco mais arrogante, a Blockbuster teria se tornado uma competidora direta. Eles não viram um motivo para competir. No final do ano 2000, a Netflix estava perdendo dinheiro. Seus prejuízos chegaram a 57 milhões. Tudo parecia ser apenas uma ideia furada da internet, como foi a eToys. Muitos investidores foram convencidos de que a Netflix era limitada e que pessoas não se interessariam por assinaturas. Enquanto a Netflix sofria para lucrar no ano 2000, Reed Hastings fez o que ninguém esperava. Ele arranjou um emprego no Conselho de Educação do Estado da Califórnia. Todos vocês que tentaram mudar uma grande organização sabem que metade da batalha é colocar o projeto no caminho certo. A segunda metade é manter o projeto no caminho certo. Ele foi indicado pelo governador Graham Dave. Sempre que eu estava em um entreveiro, eu queria que Reed Hastings estivesse por perto. Nós começamos a falar de reuniões de conselhos de ensino. Então, nós debatíamos sobre a melhor solução, e ele decidia, ele não recuava de forma alguma. Ele seguia em frente e conseguia impor suas reformas. A Netflix, por outro lado, estava prestes a ruir por conta do estouro da bolha da internet. Os gigantes estão caindo. De acordo com um estudo recente da Jim Witter de Morgan Stanley, a média de ações da internet caíram por 1/3 do valor. Há muito tempo planejando a abertura de capital, a Netflix entrou com o seu pedido, enquanto o mercado ruía. Enfrentamos muitos obstáculos. A primeira tentativa de abertura de capital, a bolha havia estourado. Criou-se a crença de que as empresas da internet não tinham uma boa estrutura. Houve o pânico do Anthrax, o 11 de setembro, foi a união perfeita de coisas dando errado por todos os cantos. Hastings cancelou a abertura. Em outubro de 2001, a Netflix dispensou 1/3 dos seus funcionários. Estava à beira da catástrofe. Entre 99 e 2002, a Netflix estava constantemente à beira de fechar as portas. Havia grandes competidoras surgindo. No fim daquele ano, Hastings teve um alívio. O preço dos aparelhos de DVD despencou e Hastings ofereceu cupons de período de teste grátis em todas as caixas. O negócio voltou a crescer. Com a empresa de volta aos trilhos, o tão esperado IPO se tornou realidade. Em 2002, a Netflix abriu seu capital. As ações subiram 12% no primeiro dia, chegando a 16,75%, mas isso foi uma faca de 2 gumes. Hugh Sterry, gerente-diretor de pesquisa da internet, relembra o caso Netflix. A abertura de capital os deixou em evidência, não apenas para os consumidores, mas também para os competidores. Eles viram a competição crescer vinda de empresas como o Walmart e também de empresas enfraquecidas como a Blockbuster. O Walmart entrou na competição lançando um serviço em 2003. No ano seguinte, a Blockbuster também entrou no páreo. No começo, nós lançamos um serviço muito parecido com o da Netflix por um período de teste gratuito. Grátis é uma palavra favorita nesse país, e isso deu um crescimento considerável. A mensalidade da Blockbuster era $2 mais barata que o da Netflix, iniciando assim uma guerra de preços. A Netflix baixou os preços. O Walmart baixou mais ainda e a Blockbuster jogou os preços no chão. Em uma conferência no fim do ano sobre lucros, Hastings disse: a única coisa que a Blockbuster não atirou contra nós foram as pias. Eu e os outros membros do alto escalão da nossa equipe estávamos ouvindo essa teleconferência em uma de nossas salas. Alguém disse: que tal enviarmos uma pia de cozinha a eles? E eu disse: essa é uma ótima ideia.
No dia seguinte, nós mandamos uma pia. Nesse momento, a rivalidade havia sido criada. Essa competição acalorada cobrou o seu preço. As ações da Netflix caíram 75%. O analista Michael Patcher comentou que a Netflix é um pedaço de lixo com ótimas pessoas em sua administração. Eu estava certo de que a Blockbuster seria uma forte competidora e, se ela estivesse decidida a assegurar seus consumidores, a Netflix estaria acabada. Hastings não seria derrotado sem antes lutar. Ele sacrificou os lucros para combater a concorrência e garantir o crescimento da empresa. Foi uma guerra de exaustão. Naquela época, via-se muitas pessoas dizendo que a Netflix não sobreviveria a uma disputa dessa. E, no fim, a Blockbuster e o Walmart iriam converter para si todos os lucros da Netflix. O que essas empresas acabaram descobrindo pouco tempo depois foi que esse ramo era muito mais complexo do que eles imaginavam. Enquanto a disputa com a Blockbuster e o Walmart seguia a todo vapor, Reed Hastings sofreu um revés pessoal. Durante 4 anos, Hastings lutou por reformas de ensino no Conselho de Educação do Estado da Califórnia. Mas, ao insistir por mais programas de inglês e de línguas estrangeiras, ele foi rechaçado pelos políticos democratas. Isso foi um enorme baque para ele e acredito que chegou a uma humilhação. Então ele disse, se esse é o motivo pelo qual vocês desejam me expulsar do Conselho Estadual, então eu sairei daqui com a cabeça erguida. Hastings passou então a focar seus esforços na guerra dos DVDs por correspondência. Em meados de 2005, a maré virou ao seu favor. O Walmart desistiu do negócio, deixando para a Netflix seus clientes em troca da promoção de suas vendas. A Blockbuster estava ganhando assinantes, mas perdendo centenas de milhões de dólares. Agora, era a vez de Hastings fazer elogios. Não estávamos concorrendo com a Blockbuster. Há pessoas competentes por lá. Nosso objetivo é oferecer um serviço melhor aos consumidores, o que pode eventualmente resultar no fracasso da Blockbuster. Em 2007, no Festival de Sundance de Cinema, em Utah, Antioco disse ter sido chamado para uma cúpula privada com Hastings para considerar um possível acordo. Ele queria que a Netflix comprasse a Blockbuster online. Ele recebeu uma contraproposta de fusão. Isso nunca foi além dos planos devido às preocupações com a lei de antitrust. Em 2008, Antioco deixou o cargo e a Blockbuster abandonou sua empresa na internet. Eles perderam centenas de milhões de dólares tentando competir com a Netflix e não tinham mais recursos para suportar esse nível de competição. Dava para antecipar que, em algum momento, eles iriam desistir. Foi exatamente o que ocorreu. Foi um triunfo para a Netflix. Mas logo após consolidar o negócio da locação de filmes por correspondência, ele idealizou um novo serviço que acabaria com as locadoras de DVD. A Netflix fez a sua bilionésima entrega de DVD em 2007. Hastings estava prestes a reinventar sua empresa com um serviço que prometia tornar o DVD obsoleto: o streaming de vídeo. Era o que ele havia concebido desde o início para a Netflix, apenas com uma década de antecedência. Se há uma coisa na qual você deve apostar é que a tecnologia tornará a internet cada vez mais rápida e barata. A internet pode ter ficado mais barata, mas os filmes e séries não. Diferente dos DVDs, a Netflix precisava licenciar cada um dos filmes que exibia, e as tarifas eram astronômicas. Andrew Wallenstein é um editor da Hollywood News Daily Variety. Os primeiros títulos que a Netflix introduziu em seu streaming eram os menos memoráveis da história. Eram filmes de programas de TV muito antigos, não eram programas bons. Eu me lembro de ter feito um comentário em uma pesquisa dizendo que ninguém quis assistir A Vingança dos Nerds 3 quando foi lançado nos anos 900, e com certeza ninguém vai querer ver isso em 2007. Mesmo que quisessem, a Netflix poderia transmitir apenas para um aparelho, o computador. Nós não assistimos os filmes no computador. Quem está interessado em filmes no computador? Todos nós achávamos que isso era uma péssima ideia. Hastings, então, ofereceu esse serviço de graça aos assinantes. Assim que ele anunciou que o serviço seria gratuito, nós tivemos certeza de que ele estava louco. Ele buscou ainda mais conteúdo, acrescentando 11 mil títulos em menos de 2 anos, até que finalmente ele fechou um acordo para exibir grandes filmes e séries. Precisamos voltar alguns anos para quando ele fez um acordo com a Starz.
e permitiu a ele exibir os maiores filmes do acervo da Sony e da Disney. Esse acordo custou apenas 20 milhões. Essa foi a maior pechincha daquela década. Acordos foram fechados com outros grandes estúdios. É com prazer que lhes apresento o CEO da Netflix, Reed Hastings. O mais impressionante foi a velocidade com a qual a Netflix levou o streaming para os aparelhos eletrônicos. O iPad foi um enorme sucesso para nós, em praticamente todos os dispositivos de entretenimento do planeta. O acesso a conteúdos cresceu exponencialmente. Após alcançar 20 milhões de assinantes e um faturamento de 2 bilhões em 2011, eles chamaram a atenção de titãs da tecnologia: Amazon, Apple, Google e Facebook. São todos predadores gigantes. A Netflix estava em uma posição perigosa. Não consigo pensar em nenhuma outra situação onde a Netflix esteve sob tanta pressão. Mas a pressão para a Netflix não veio dessas empresas. Ela foi derivada de uma série de decisões desastrosas que ele mesmo tomou. Em junho de 2011, a Netflix anunciou que aumentará o valor da assinatura mensal em 60%. 800 mil assinantes deixaram a plataforma. 2 meses depois, Hastings veio a público se desculpar. Estamos gravando esse vídeo hoje para nos desculparmos em pessoa. Logo em seguida, ele anunciou que a Netflix iria dividida em 2 segmentos. O aumento do preço se manteve, mas o setor de DVDs por correspondência passaria a ter um novo nome: Qwikster. Essa cartada não deu certo. A fuga de assinantes e de acionistas continuava reduzindo o valor das ações. A Netflix, em uma queda em espiral, foi forçada a recuar. A Netflix deu um passo para trás hoje. A empresa fez declarações confusas anunciando o fim de Qwikster e que os segmentos de DVD e streaming estão novamente reunidos sob o mesmo selo. O motivo desse recuo é simples: os consumidores estavam insatisfeitos. Hastings voltou a se desculpar novamente, dessa vez por agir precipitadamente. A Qwikster representou a incapacidade da Netflix de abrir seus ouvidos e isso foi rapidamente corrigido. O segmento de DVDs continuará sendo parte da Netflix. Foi um colapso enorme. A Netflix perdeu quase 2/3 do seu valor em 3 meses, incluindo assustadores 2,3 bilhões em um único dia. Como se isso não bastasse, a Netflix e a Starz encerraram a parceria, fazendo a Netflix perder os seus novos filmes da Disney e da Sony, deixando a impressão de que o conteúdo estava sendo cortado enquanto as mensalidades subiam. Hastings foi rápido e anunciou novos acordos com a DreamWorks Animation, Relativity, AMC, CW e outras produtoras. Ao meu ver, o Reed mudou a forma como as pessoas consomem entretenimento. Ele expandiu as formas de assistir filmes. Eu não subestimo o Reed Hastings da Netflix. Eu acredito que elas são uma empresa que conhecem os desafios e não fogem deles. Poucas empresas passaram por tudo isso e foram bem-sucedidas. Em 12 anos, ela se tornou uma daquelas empresas da qual você pode até não gostar, mas não pode negar o êxito que ela teve. Isso é algo que realmente nenhum de nós pode negar. O sucesso foi absoluto. Como eu disse, ela se tornou uma daquelas empresas da qual você pode não gostar, mas também não pode negar o êxito que ela teve. Richard Branson, o homem com o toque dourado e do sorriso bilionário. Ele é absurdamente rico, tão famoso quanto um artista e parece estar sempre se divertindo ao máximo. Eu tive muita sorte, eu aproveitei cada minuto da minha vida. Eu não trocaria minha vida pela de ninguém. Ele não se interessa pela riqueza, ele adora a agitação e diversão. Ele necessita de emoção. Branson transformou uma palavra inusitada, virgin, em uma marca valiosa. Ela conta com mais de 300 produtos e serviços, entre música, aviação civil, telefonia e trens. Nós fizemos frente a essas empresas grandes e morosas que não ligam para seus consumidores. Fomos lá e demos um chacoalhão nelas.
Se você analisasse os riscos que o Richard aceitava, você veria que se tratava de risco que ninguém mais teria aceitado. Para que tudo desse certo, Branson se tornou seu próprio garoto propaganda, vivendo segundo os valores de diversão e aventura da Virgin, por vezes pondo até sua vida em risco. Eu acho que já testei quase todas as coisas criadas pelo homem que poderiam me matar. Eu tenho muita sorte de estar vivo hoje contando essas histórias. Se o título de homem mais interessante do mundo existisse, ele certamente pertenceria a Richard Branson. Ele é o dono de uma ilha, de vários balões ao redor do mundo, trabalha com líderes globais e planeja levar um submarino da Virgin para as profundezas inexploradas do oceano. Essa será a sua aventura mais arriscada. Você só vive uma vez, nós aceitamos os riscos que existem em fazer algo que a humanidade nunca fez antes. Nós vamos em frente sabendo disso. Branson esteve durante a maior parte da sua vida envolvido em um empreendimento de alto risco. Ele acumulou uma fortuna pessoal de mais de 4 bilhões. Nunca tive interesse de ganhar dinheiro. As pessoas podem achar que é fácil fazer isso quando já se conquistou o dinheiro, mas o meu interesse sempre foi criar coisas interessantes, coisas das quais eu me orgulho e me divirto enquanto as crio. Richard Charles Nicholas Branson nasceu em 18 de julho de 1950, em uma família de classe média nos arredores de Londres. Seu pai era um advogado, a sua mãe era uma comissária de bordo. Devido a uma grave dislexia, ele mal conseguia ler aos 8 anos e não conseguia compreender os números. A escola foi uma tortura. Eu passava o tempo todo olhando para o quadro negro sem entender nada do que estava lá. O mais interessante em relação aos dislexos é que eles normalmente são bem-sucedidos, pois eles focam nas áreas em que são mais habilidosos. Isso certamente me ensinou a como deixar a responsabilidade na mão de outras pessoas desde jovem. Nick Powell era amigo mais próximo de Branson e o futuro parceiro de negócios. Eu sempre imaginei que o Richard causaria um impacto no mundo. Era possível ver desde cedo que ele possuía qualidades que nenhum dos nossos outros amigos tinham na época. Nós costumávamos jogar dardos no meio da rua e ele era sempre o último a correr quando um carro passava pela rua. Ele sempre ganhava quando o assunto era coragem. Branson tinha uma forte veia empreendedora. Aos 13 anos, ele tentou plantar árvores e vender no Natal. Ele também tentou criar periquitos. Aos 15 anos, ele decidiu criar um jornal estudantil em âmbito nacional. Eu trabalhava em uma cabine telefônica na escola. Eu ligava para a Coca-Cola, para outras pessoas para escrever algo para a revista. Ligava para o banco Barclays para ver se eles queriam anunciar na revista. As pessoas formavam uma fila enorme ao lado da cabine. A revista foi um sucesso imediato, com mais de 50 mil cópias. Graham Boyton é um ex-repórter de viagens do London Telegraph e cobriu a vida de Branson por mais de 20 anos. Apesar de ser uma criança dos anos 60, ele sempre foi meio estranho. Eu acredito que os negócios deram a ele suas ideias, a razão de ser. Todo o resto partiu daí. Em 1970, Branson abriu uma empresa que vendia discos pelo correio buscando arrecadar dinheiro para a revista. A primeira etapa foi escolher um nome para o negócio. Alguém sugeriu Sleep Disc Records. Nós tínhamos um tocador de discos que escorregava quando tocava. Então alguém disse, que tal Virgin? Todo mundo aqui é virgem. E todo mundo riu. E eu pensei, essa é a minha primeira vez fazendo negócios. Eu sou virgem nesse assunto. Por que não usar o nome Virgin? Uma greve dos Correios, em 71, quase fechou o negócio de discos por correspondência. Foi então que Brandon decidiu abrir uma loja de discos com fones de ouvido e travesseiro d'água para chamar a atenção dos jovens. Simon Draper, primo de Branson, foi seu primeiro cliente e futuramente diretor da Virgin Records. Todo mundo recebia igualmente. Tinha-se a crença de que uma pessoa não deveria ganhar mais do que a outra. Mas quando se para pensar, isso é uma crença conveniente, pois você pode pagar menos de maneira igual a todos. Algumas pessoas que trabalham para Richard na sua loja em Notting Hill costumavam furtar os discos da loja e ficavam abismados quando Richard os demitiu por terem furtado. Ele tinha a mentalidade de um empreendedor desde o princípio. 5 meses após abrir a Virgin Store, Branson foi preso por evasão fiscal.
Ele deixava parte dos discos fora dos registros para que pudesse pagar apenas 3% de impostos. Ele passou a noite na cadeia e seus pais precisaram hipotecar a casa para tirá-lo de lá. Ele achava que se esquivar dos impostos era parte dos negócios. Creio que esse momento foi um grande choque para o Richard. Ele ficou aborrecido, mas manteve sua postura. Ele aceitou a punição e nenhuma outra pessoa foi penalizada. Eu consegui evitar uma condenação criminal pagando tudo o que o fisco cobrou. E depois nós expandimos a loja rapidamente para conseguirmos o dinheiro para pagar as dívidas. Desde então, eu sempre garanti que as coisas seriam feitas da maneira ética para não precisar me preocupar que alguém venha cobrar algo de nós. Para pagar a multa de $150 mil e não ir a julgamento, Branson arriscou a sorte em outras empreitadas, incluindo uma gravadora e um novo selo. Ele se lançou em parceria com seu primo Simon Draper. O primeiro cantor a assinar com a gravadora foi um desconhecido chamado Mike Oldfield, com um álbum instrumental chamado Tubular Bells. Nós resolvemos arriscar naquilo que achávamos que daria boas vendas. Eu achei que esse disco venderia umas 20 mil cópias, o que parecia ser muito na época, mas a história mudou alguns milhões de discos depois. 16 milhões, para ser mais preciso. Esse disco colocou a Virgin no mapa e fez Richard Branson se tornar um milionário antes dos 23 anos. Branson investiu seu lucro em novos artistas e em outros negócios. Seu desejo de reinvestir todo o seu dinheiro preocupava seus parceiros. Nick Powell resistiu bastante antes de ser convencido por Branson. Eu não acreditava que tínhamos um fluxo de caixa suficiente para expandir a empresa e eu estava enganado. Eu estou disposto a apostar tudo que eu tenho em algo mais do que seria recomendado. Teve uma vez em que eu fiz a minha esposa assinar um pedaço de papel sem que ela percebesse que eu estava hipotecando a casa para investir em um novo negócio. Em 84, Richard Branson estava vivendo como um astro de rock. Ele era dono de uma ilha localizada, obviamente, nas Ilhas Virgens Britânicas. A Virgin Records era um selo independente bem mais sucedido no mundo. Sex Pistols, Simple Minds, Human League e Culture Club vendiam milhões. Branson estava com os bolsos cheios e procurando uma forma de gastar dinheiro. De repente, um advogado de seguros chamado Randolph Fields pediu para Branson que investisse em uma companhia aérea transatlântica. Simon Draper, meu outro parceiro de negócios, começou a arrancar os cabelos, porque eu comecei a falar que odiava viajar em outras companhias aéreas e que eu poderia fazer algo melhor. Minhas cotas, eu era dono de 15% de todo o grupo Virgin, tinham um valor muito alto. Eu fiquei consternado e disse, esse é o começo do fim da nossa relação. Branson fundou sua companhia aérea com um único 747 usado, alugado da Boeing. O rapaz da Boeing disse, qual é mesmo o nome da sua empresa? Eu disse, Virgin. A mesma que deixou os Sex Pistols e os Rolling Stones famosos. Ele disse, tá brincando, eu espero que com esse nome a sua companhia aérea dê conta do recado. Eu respondi, vamos tentar. Depois de comprar a parte de Fields, Branson decidiu ofertar uma misto de classe econômica e executiva com uma ênfase em diversão ininterrupta. O voo inaugural da Virgin, que foi de Londres a Nova York, deu uma amostra disso. Aquilo foi uma tremenda algazarra. Foi um alvoroço. Havia bebidas, modelos de topless dentro do avião. Foi uma baita festa e o Richard organizou tudo isso. David Tate, a primeira pessoa contratada por Branson, era um executivo da Virgin Atlantic. Quando a porta do avião se abriu em Nova York, foi como um champanhe estourando. Acho que até hoje aquele voo possui um recorde de maior número de garrafas de champanhe consumidas durante uma viagem. Em apenas um avião e uma rota, o primeiro problema de Branson foi a divulgação. Ele não tinha verba para competir com a British Airways e outras grandes companhias. Ele então decidiu resolver isso por conta própria e embarcou em uma série de arriscadas aventuras de balão e de bote que vieram a popularizar o nome da Virgin Airlines.
Em 87, seu voo que atravessou o Atlântico fascinou a mídia mundial por semanas. 5 pessoas morreram nessa travessia. Per Lindstrand foi o copiloto de Branson. Ele colocou sua vida em minhas mãos, ele tinha muita coragem. Enquanto desciam do balão no mar irlandês, fortes ventos o jogaram contra as ondas. Meu companheiro mais experiente saltou do balão. Eu fiquei sozinho no balão enquanto ele subia em espiral até alcançar 15 mil pés. Eu estava na água, o Rick estava no balão e eu não sabia como operá-lo. Esse foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Branson conseguiu descer o balão e pular na água gelada. O helicóptero da Força Aérea Real tirou ele e Per, que quase morreu depois de ficar na água quase 2 horas. Eu descrevia o Richard como uma mistura de Evel Knievel e Ted Turner. Ele vivia dizendo, vou viajar de balão, pois gera uma enorme publicidade para a empresa. Ele faz isso porque é o que ele gosta. Se ele fosse um gato, eu já teria usado todas as suas 7 vidas. No final de 89, Richard Branson expandiu o seu domínio em todas as direções. Ele se casou com a sua parceira de longa data, John Templeman, na ilha de Necker. O casal tinha 2 filhos, Sam, de 4 anos, e Holly, de 8 anos. A sua empresa também estava se diversificando. Branson abriu o capital do grupo Virgin em 86, gerando mais de 56 milhões de dólares. Eu acredito que a abertura de capital não vai mudar a forma como conduzimos os negócios. Ele estava enganado. As coisas mudaram. Branson ficou irritado por ter que prestar contas a um conselho externo e comprou a Virgin de volta 2 anos depois. Ele passou a presidir um império pequeno e precário com uma companhia aérea em constante risco de falência. E o pior era que a British Airways estava determinada a esmagar a rival. A rivalidade entre a British Airways e a Virgin Atlantic sempre me intrigou. Acho que isso aconteceu porque as empresas britânicas não queriam ver um jovem de cabelo comprido, imprudente e falastrão empreendendo no setor. Isso os enfurecia. Em 91, a British Airways lançou mão do que a imprensa chamou de campanha dos truques sujos. Eles tinham equipes secretas que acessavam informações em nossos computadores ilegalmente, ligando para os nossos clientes e se passando pela Virgin Atlantic, dizendo que os voos foram cancelados e transferindo todos para a British Airways. Eles colocavam pessoas para vasculhar as minhas latas de lixo, as latas de lixo dos meus clubes, para tentar encontrar algum podre sobre nós. Eles divulgavam histórias para a imprensa e assim por diante. O mais grave de tudo foi que Branson estava convencido de que a British Airways espalhou rumores de que a Virgin estava insolvente e iria falir. Will Whitehorn é o ex-diretor da Virgin Galactic e tem trabalhado ao lado de Branson desde 87. A cada decolagem com um assento vazio, você perde dinheiro. Se alguém convencer os passageiros a não comprarem suas passagens porque acham que você vai falir, você vai falir. Branson lutou para manter a Virgin Atlantic funcionando e, novamente, ele arriscou sua vida. Ele se lançou em mais uma perigosa viagem promocional de balão, dessa vez cruzando o Pacífico. Pressurizando, cuidado com os ouvidos, estamos pressurizando, cuidado com os ouvidos. Nós perdemos 2 tanques de combustível no meio do Pacífico. Não sabíamos se havia combustível suficiente para terminar a viagem. Temos alguma chance? Sempre há uma chance. Nós sabíamos que o balão precisava viajar a uma velocidade média de 180 milhas por hora, apenas com o vento. As chances disso acontecer eram mínimas. Mas nós conseguimos entrar em uma corrente de vento. E o velocímetro começou a marcar 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220. Não sou religioso, mas foi como se alguém tivesse jogado esse balão e empurrado ele pela corrente de vento.
Branson e Lindstrand caíram em um lago congelado a 480 quilômetros do vilarejo mais próximo. Nós erramos o alvo por cerca de 5,6 mil quilômetros e aterrissamos no Ártico durante uma tempestade de menos 50 graus. Quando Branson voltou à civilização, ele se tornou um astro. Sua gravadora voltou a crescer. A Virgin Records assinou contratos de vários anos com Janet Jackson e os Rolling Stones. Porém, isso foi irrelevante no curto prazo. A campanha dos truques sujos da British Airways tornou impossível a obtenção de crédito para a Virgin Atlantic. Para salvar a companhia aérea, Branson fez sua decisão mais difícil. Ele decidiu vender sua tão adorada gravadora. Penny Pike foi sua assistente pessoal durante 31 anos. Todos estavam abismados. Richard era mais discreto que as outras pessoas, mas ele chorou muito por conta disso. Foi como vender um filho. Eu dei a notícia aos funcionários e saí correndo. Fui embora para casa com as lágrimas ainda escorrendo pelo meu rosto. Eu vi uma manchete dizendo: Branson fez uma venda de $1 bilhão. Então percebi que a situação não era tão ruim assim. Ele garantiu o futuro da Virgin Atlantic, pois agora ele tinha capital necessário para fazer frente a qualquer competidor e dizer: eu posso ficar nessa disputa pelo tempo que for necessário. As pessoas naquela época disseram que éramos loucos por ter vendido a gravadora para apostar numa companhia aérea. Algum tempo depois, a gravadora quebrou e o setor aéreo permaneceu razoavelmente bem. Um mês depois do negócio de $1 bilhão, Branson processou a British Airways por danos. A companhia aérea fez um acordo e pagou 1,1 milhão a Branson. Nós ganhamos o maior processo de danos da história. Eles tiveram que pedir desculpas publicamente. O Richard Branson estava muito eufórico naquele dia. Esse provavelmente foi o melhor dia da sua carreira de empreendedor. Ele conseguiu esmagar a poderosa British Airways. Naquela noite, ele conversou pelo telefone com várias pessoas. Havia determinação na voz dele de que aquele era o momento em que ele faria da Virgin Atlantic um sucesso global e que ele faria a empresa crescer ao redor do mundo. Após vender a Virgin Records por $1 milhão em 92, Richard Branson estava pronto para utilizar seu maior patrimônio, a marca Virgin. Nós percebemos que precisávamos proteger e cuidar daquilo que era mais importante para nós. Tudo girava em torno da marca Virgin. Branson era a marca e ele a promovia incessantemente. Hoje, a Virgin possui mais de 300 produtos e serviços. No geral, se você conseguir criar algo do qual você se orgulhe, você certamente terá sucesso. Eu nunca pensei em vamos estampar essa marca em várias áreas diferentes. Eu sabia que poderíamos melhorar as academias. Eu sabia que poderíamos melhorar a telefonia móvel. Alguns negócios, como a Virgin Breads e a Virgin Cola, desapareceram em pouco tempo. A Virgin, então, se deparou com os trens. A aquisição contava com uma estrutura dilapidada e passaram-se anos até que os trens funcionassem perfeitamente. Alguns de seus empreendimentos tiveram um sucesso estrondoso. Em 99, Branson fez um negócio fenomenal. Ele realizou parcerias com vários provedores de serviços para criar a Virgin Mobile. Eles entravam com a estrutura e Branson entrava com o marketing e com a ideia inovadora dos clientes pagarem somente pelo que utilizassem. Bud Schmidt, um professor da Escola de Negócios da Universidade de Colômbia, é especialista em marcas. O valor de uma marca é intangível para os consumidores, que não compram apenas os produtos e as funcionalidades. Eles compram a imagem, compram o estilo de vida, eles compram uma experiência. Ele prega várias coisas, ele defende o serviço, a experiência do consumidor, inovação e diversão. Branson fazia parte da realeza empresarial e, em 99, tornou parte da realeza do país. Ele recebeu a investidura da rainha como ícone milenar por suas contribuições no comércio. Tornar-se Sir Richard não o fez perder o ritmo. 5 anos depois, ele abriu o capital da Virgin Mobile e fez com que o valor da empresa chegasse a 1,5 bilhão.
Branson tornou cada um dos seus empreendimentos uma empresa independente para que o fracasso de um setor não prejudicasse outro. Os analistas ainda contestam o valor do grupo Virgin, que é da propriedade privada. As manchetes costumavam dizer: quando é que o balão do Branson estourará? Quando os investimentos em algo novo dizem que estão levando a marca ao limite, por vezes eles passam muito longe da verdade. O grupo Virgin continua a expandir suas atividades. Em 2004, Branson anunciou a mais mirabolante delas, que seria levar pessoas ao espaço. A primeira delas seria a sua mãe. Eu diria que estamos a 18 meses de chegar ao espaço e iniciar uma nova era de viagens espaciais comerciais. Centenas ou milhares de pessoas terão a oportunidade de se tornarem astronautas e visitarem o espaço. É um enorme risco. É como colocar o seu nome em uma marca de um carro de Fórmula 1. É bom quando está ganhando, mas ele pode acabar virando um monte de ferragens em algum acidente, e a situação é outra. Branson ampliou a marca Virgin ainda mais em 2006. Sua companhia aérea, cuspindo toneladas de CO2 na atmosfera, prometeu investir lucros em empresas de transportes pelos próximos 10 anos, cerca de 3 bilhões em pesquisas para desenvolver biocombustíveis ecológicos. Ele também fundou o Conselho de Anciões, um grupo de intervenção em crises liderado por Nelson Mandela. Eu cheguei aos 55 anos, fiz bastante dinheiro, eu posso telefonar para praticamente qualquer pessoa e fazer as coisas acontecerem. Eu, de repente, me encontrei em uma posição onde eu poderia fazer a diferença no mundo. Os críticos rechaçam o novo Branson com consciência social e apontam para os abrigos fiscais que ele utilizou por décadas para proteger sua riqueza. É como qualquer empreendedor rico que possui um exército de contadores e advogados que dizem onde devemos colocar nosso dinheiro, onde esconder o dinheiro. Será que é o empreendedor do povo? Isso só até certo ponto. Branson não foi capaz de proteger todos os seus ativos. A Virgin America teve dificuldades de decolar e perdeu quase 400 milhões antes de começar a lucrar no segundo trimestre de 2010. Essa tem sido uma longa e emocionante jornada para o rei da Virgin, que está chegando aos 60. Branson criou sua própria marca. Ele é muito habilidoso nesse aspecto. Não é apenas um toque de ouro, ele trabalhou duro para chegar lá. É claro que ele é movido pelo dinheiro, mas ele não se interessa só pela riqueza. Ele adora agitação e diversão. Ele necessita de emoção. Eu sou extremamente afortunado. Eu aprecio cada minuto da minha vida. Daqui em diante, eu dedicarei a maior parte do meu tempo em organizações sem fins lucrativos e vendo como elas enfrentam os problemas mais sérios do mundo. Ao mesmo tempo, nós ainda teremos aventuras maravilhosas. Iremos ao espaço, ao fundo do mar. Eu seguirei em frente. Vou incentivar meus filhos e incentivar as pessoas ao meu redor e me divertir bastante. Ele é o samurai do Vale do Silício. A postura do Larry é: se você quer ser meu concorrente, prepare-se para ser esmagado. Larry Ellison fundou a Oracle Software há mais de 30 anos e ela o transformou no executivo mais bem pago da última década, com remuneração acumulada em 1,84 bilhões. Ninguém era melhor do que o Larry em fazer um cliente acreditar que poderíamos transformar seu empreendimento em um produto. Ele consegue ver o que está além do horizonte antes de qualquer um. Ele fará o que for preciso para vender, seja no escritório. A SAP, empresa alemã de software, deverá pagar 1,3 bilhões à Oracle, ou no oceano. Não há dúvidas de que ele odeia perder. A tecnologia de sua empresa se tornou a espinha dorsal dos sistemas de informação do mundo, dos governos ao comércio online. Esse bilionário audacioso é provocador ambicioso, com seu estilo único de administrar. Eu especulo que o plano de sucessão do Larry para a Oracle envolve encontrar uma forma dele continuar administrando a empresa, mesmo depois de morrer. Se você conhece algo sobre Larry Ellison, da Oracle, certamente isso envolve: eu tenho uma Bugatti, o carro mais rápido do mundo. A casa custou 200 milhões. O barco à vela mais rápido do mundo. Sou viciado em vencer. Quanto mais você vence, mais quer.
Ele ama a adrenalina dos voos e é um colecionador voraz de brinquedos caros e imóveis. Ele gastou 400 milhões para trazer a Copa das Américas de 2010, o campeonato esportivo mais antigo em atividade, de volta para a América pela primeira vez em 15 anos. Mas esse sucesso deriva de algo muito menos chamativo. Um dos softwares mais importantes do mundo. É a empresa dele que faz as ferramentas que você utiliza diariamente funcionarem. Quase todo mundo usa o Oracle. Eles apenas não sabem disso. Se você realiza uma transmissão com qualquer governo do mundo, qualquer transação comercial, qualquer negócio na internet, qualquer empresa tradicional, você usa um cartão de crédito, telefone celular. Se você usa qualquer coisa que seja moderna hoje, você estará usando a Oracle. Larry Ellison criou aquele que é o software de computador mais importante do qual você nunca ouviu falar. Ele é a pessoa oculta que transformou profundamente nosso estilo de vida. Ellison continuou oculto enquanto nós tentávamos convidá-lo para participar desse programa. Nascido no Bronx em 44, Ellison cresceu em Chicago. Aos 12 anos, seu pai lhe deu uma notícia surpreendente. Meu pai simplesmente disse antes do jantar: a propósito, você é adotado, vamos comer bolo de carne hoje. Isso foi chocante. Eu fiquei pensando nisso por anos, sem confrontar essa informação ou pensar nas suas implicações. Ele desistiu da faculdade 2 vezes. Ellison era um estudante medíocre e odiava a educação formal. Mike Wilson é um editor em St. Petersburg Times e entrevistou Ellison exaustivamente para sua biografia. Larry não tinha interesse em seguir as regras da escola, da família ou de qualquer lugar. Larry precisava sair da sobra de Lewis Ellison e provar a seu pai que ele poderia ser alguém sozinho. Sua paixão pela velocidade se apresentou cedo. Larry comprou um Thunderbird azul turquesa. Ele gostava do estilo, ele teria que impressionar as pessoas. Ele entrou em seu carro e foi para a Califórnia. Larry Ellison era um rapaz jovem com um enorme potencial. Sua viagem à Califórnia foi essencial para que ele se tornasse o que é hoje em dia. Ellison foi morar em Berkeley e começou a trabalhar escrevendo códigos. Em 73, ele trabalhou na fabricante de computadores Amdahl. Lá, ele conheceu Stuart e Fate. Eles são amigos há mais de 35 anos. Eu estava em meu cubículo no primeiro dia de trabalho e vi o outro lado da sala um grupo de rapazes que nunca trabalhavam. Eles conversavam o tempo todo. Um deles falava apenas de si mesmo, o quanto ele era inteligente e quantas outras pessoas eram estúpidas sobre ele. Esse era Larry Ellison. Ellison era um programador talentoso e impaciente, louco para encontrar algo que pudesse controlar. Dizer que a atenção dele dura apenas alguns segundos seria um exagero. Eu diria que ele dura menos de um relâmpago. Mas sua atenção melhorou muito quando ele conseguiu um emprego na Ampex. A Ampex enfrentava problemas com um projeto financiado por ninguém menos do que a CIA. O projeto tinha o codinome Oracle. A CIA precisava de um sistema para armazenar e buscar grandes quantidades de inteligência estrangeira, envolvendo informações sensíveis de operações e missões. Para Ellison, esse foi o trabalho de uma vida e plantaria sementes para o futuro. Em 1970, armazenar informação significava inserir dados em rolos de fita, um processo que era lento e inconsistente para a CIA e para Ellison. Ele deixou a Ampex e fundou a sua própria empresa com o seu amigo e gênio da computação, Bob Miner. Bob e Larry eram uma dupla perfeita do Vale do Silício. Bob tinha a competência técnica de um engenheiro. Larry, por outro lado, tinha a habilidade nas vendas e a habilidade de um visionário que explicava para os clientes: é assim que seu negócio vai ser transformado. Com uma placa feita à mão e $1.200, eles criaram o software SDL. Ellison recrutou seus amigos Ed Oates e Stuart Fate para ajudar na programação. Ele queria que eu me juntasse à empresa que ele havia criado. Eu achei que essa foi a pior ideia que ele teve, pois o Larry não é conhecido por terminar o que começa. Eu dizia que ele era inconstante e nunca conquistaria nada, eu estava meio certo. A nova empresa de Ellison precisava de um produto. Após ler um artigo obscuro da IBM, ele encontrou
um método de catalogar informações muito superior aos que vieram antes. Era a chamada base de dados relacional. De acordo com Gary Bloom, que trabalhou com Ellison por 14 anos, o nome era complexo, mas a ideia era simples. O que é uma base de dados relacional? É um conjunto de dados e informações organizadas em um formato que torna mais fácil a busca de informação. É algo ridiculamente simples. A IBM não sabia o potencial que tinha. Ellison sabia. Eu disse, podemos derrotar a IBM no mercado, pois ela não acredita na sua própria ideia. Ellison acreditou e pediu ao programador Bruce Scott que escrevesse o código. Para mim, é uma tecnologia interessante e divertida, mas o Larry via isso como uma empresa, um mercado. Não sabíamos se o Larry estava certo, mas precisávamos do emprego. As dificuldades eram constantes. O Larry estava sob muita pressão tentando conseguir fundos. Em 77, aos 34 anos, a startup de Larry Ellison se ocupava da criação de uma base de dados. Uma base de dados inteligente que poderia revolucionar a forma de resgatar, gerenciar e analisar dados. 3 salas e um pequeno lobby. Éramos 4 desenvolvendo programas. Larry estava mais envolvido na busca de clientes, o que era um absurdo, pois nós não tínhamos software algum. Tudo o que você ler em um livro sobre as qualidades de um líder não se aplicavam a ele. No entanto, ele era resiliente, ele nunca desistia das coisas. Ellison encontrou e persuadiu consumidores, tornando-se o maior entusiasta da empresa. Ninguém era melhor do que o Larry em fazer um empresário ou um cliente acreditarem que teriam suas vidas transformadas com o produto dele. Sabendo que a CIA ainda precisava de uma solução melhor para a enorme tarefa de gerenciar a inteligência ao redor do mundo, Ellison vendeu sua base de dados a eles. Seu primeiro cliente, ele chamou o programa de Oracle versão 2. Não existia versão 1 porque todos pensavam que a primeira versão era repleta de falhas. Então partimos para o número 2. Ela não é tão defeituosa quanto seria a versão 1. Eu chamaria essas versões iniciais de labirinto. Em 82, Ellison mudou o nome da sua empresa para Oracle. Ele passou a buscar agências de governo e grandes empresas com o seu método único. Eu lembro que certa vez ele me disse, Bruce, a única forma de termos êxito é mentindo para os clientes. Por alguma razão, Larry disse ao Banco da América que éramos 15 ao todo, quando na verdade éramos apenas 5. Não sei o que o Banco da América veria como diferença se fôssemos 15 ou 5, mas o Larry informou um número um pouco maior do que era na realidade. Ellison também cultivava uma filosofia de vendas, proveniente de uma viagem que ele fez ao Japão no início dos anos 70. Eu estive no Japão e conversei com um executivo de uma empresa e ele me disse que o problema dos americanos é que eles não são capazes de competir. No Japão, acreditamos que nossos concorrentes estão tirando a comida da boca dos nossos filhos. No Japão, acreditamos que possuir menos de 100% do mercado é inaceitável. Sua doutrina impiedosa de administração se tornou o jeito Oracle. O jeito Oracle, no início dos anos 80, buscava a vitória por qualquer meios necessários. A postura de Larry era, se você quer competir contra mim, prepare-se para ser esmagado, ou saia do meu caminho. Seu produto, a base de dados Oracle, decolava feito um caça em um dos seus anúncios. Em 86, a Oracle abriu seu capital. A participação de 39% da empresa passou a valer 93 milhões. O IPO foi um sucesso, porém foi ofuscado pela abertura da Microsoft no dia seguinte, o que fez as cotas de Bill Gates serem avaliadas em impressionantes 350 milhões. Em 89, Ellison transferiu a Oracle para este enorme campus em Redwood Shores, na Califórnia, que passou a ser conhecido como Cidade Esmeralda, uma referência ao Mágico de Oz, ou conforme alguns jornais apelidaram, Larry Land. Todos sabiam quem era o mágico aqui. Quando eu encontrei uma Ferrari 348, eu tinha o primeiro exemplar da Califórnia. O Larry comprou uma Ferrari na costa leste e mandou que a entregasse antes da minha. Ele não queria ser o segundo, ele queria ser o primeiro. A sua obsessão pelo primeiro lugar teve um preço.
A Oracle chegou no limite. Suas práticas agressivas de venda causaram sérios problemas. As práticas agressivas de vendas da Oracle, nos anos 80, transformaram a empresa em um pesadelo contábil. A força-tarefa era tão agressiva, tão impetuosa dos negócios, que não havia controle sobre o fechamento desses negócios, então passamos a ter problemas com alguns péssimos contatos que fechamos. Eles estavam vendendo produtos que ainda não existiam. A Oracle vendia diversas funcionalidades. Você então recebia enormes quantias das vendas do produto futuro. E então você finalmente tem em mãos esse produto final. Para quem você vai vendê-lo? Você já vendeu esse produto para todo mundo. E o futuro da empresa não era promissor, pois seu carro-chefe era um fiasco. A Oracle versão 6 estava repleto de bugs. Os clientes estavam frustrados e as vendas despencaram. Esse momento é chamado de experiência de quase morte na Oracle, no início dos anos 90. E foi verdade, não estávamos contando os excedentes, nós estávamos cortando a carne. Pode-se dizer que chegamos a cortar alguns membros. Com as ações da Oracle em queda livre, a fortuna de Ellison também caiu. Em 1º de novembro de 90, ele perdeu 790 milhões. Sua empresa, uma empreitada bilionária, estava ruindo. Larry tentou alcançar essa grandeza, ele remava nessa direção o tempo todo. Ele passou a ser, então, um motivo de chacota, e isso o deixou devastado. Nós somos um bando de jovens que cresceu com esse negócio. Não somos mais jovens, e esse negócio não é mais tão pequeno. Ele se tornou um negócio gigante e nós tivemos que substituir praticamente toda a antiga gerência. Foi um processo doloroso. Ele convenceu o consultor de administração Ray Lane a se juntar à empresa. O que eu trouxe é o que eu chamo de disciplina operacional e maturidade em relação à forma como se administra uma grande empresa. Foi caótico e doloroso. Ninguém queria passar por isso de novo, então a cultura foi reestruturada. Mas a salvação da empresa veio com um novo produto. Zach Nelson era o executivo de marketing mais jovem da Oracle. A Oracle 7 foi um produto espetacular. O futuro era incrivelmente brilhante e acredito que todos na Oracle naquele momento eram capazes de perceber isso. Não era apenas algo melhor, era ordens de magnitude superior. A empresa de Ellison se livrou de sua experiência de quase morte. Em 94, o faturamento da Oracle passou a marca de 2 bilhões e suas ações somaram quase 3 bilhões de dólares. Para Ellison, isso não foi o bastante. Para se tornar o magnata linear dos softwares, Ellison sabia que precisaria enfrentar o campeão dominante, Bill Gates. Ele parecia estar pessoalmente desapontado por não ser mais rico do que Bill Gates. São os números, se você não é um número 1, não é mais rico. Se você não está no topo, não é o melhor. Ele estava perdendo e os números indicavam isso. Eu observei que o Larry acreditava ser o maior competidor do Bill Gates. Talvez o Gates não pensasse da mesma forma. Larry seria considerado o maior inovador, vendedor e entusiasta dos mundos dos softwares. Ele teria que travar uma dura batalha contra o homem que colocou seu software em cada computador ao redor do mundo. Ellison estava fixado em Bill Gates. Ele posteriormente admitiu ter contratado detetives particulares para investigar o seu concorrente. O novo produto de Gates, o Windows 95, causou um alvoroço no mundo da tecnologia, inclusive no próprio Ellison, que deu declarações a Charles Rose Show. Esse Windows 95 é um software extremamente complicado. A noção de que as pessoas podem instalar isso em seus lares e gerenciar as coisas a partir daí é hilária. A hora de se fazer algo mais prático de se usar. Essa é claramente nossa tecnologia para tomar o lugar da Microsoft, mas o funcionamento da Microsoft impede que você atinja o Bill Gates de qualquer forma. É necessário pensar em um produto e criar um produto que seja melhor do que os produtos que ela vende. Ellison deu alguns passos no mercado de aparelhos eletrônicos. Ele chamou seu produto de computador rede ou NC. Ele lançou o computador de rede com uma enorme festa. Os computadores que são produzidos atualmente, os PCs, são muito caros, muito complexos. Nós criamos esse novo tipo de computador para os seres humanos normais, por um preço baixo e bem leve. Agora todos poderão usar um computador porque ele é barato e fácil de ser utilizado. Ele disse, você pode navegar na rede, você pode mandar e-mails e ele custará $500. É o tipo de aparelho de internet. É como se fosse uma torradeira. Eu me lembro de ter uma discussão com ele onde ele disse a internet tornou possível imaginar um mundo sem os sistemas operacionais da Microsoft. Foi aí que nasceu o NC.
Ellison começou sua campanha para impulsionar seu novo produto da internet, ao mesmo tempo que ridicularizava os PCs. Eu odeio os PCs fervorosamente. Coloque tudo na internet, são apenas bits. Não precisa colocar bits em caixas, as caixas nos caminhões, os caminhões nas lojas e depois pegar os bits na loja. É loucura. Eu amo a internet. A queda no preço dos PCs selou o fracasso do NC. Eu não acredito que havia algo errado com a ideia. Eu apenas acho que ela não estava madura. Se tivesse acontecido 5 anos depois, ela teria conquistado o mundo. O que os fabricantes de PCs como a Dell, HP, Gateway fazem? Eles criam um PC de $500 que navega bem na internet e administra bem seus e-mails. Isso foi o que fechou as portas para Ellison no mercado de consumo. Seu NC estava muito à frente do seu tempo, mas sua visão teve uma precisão cirúrgica. A base de dados da Oracle se tornou a base de dados dos serviços de internet que temos hoje. Expedia, Amazon e eBay, a lista é extensa. Tudo que armazena essas informações, resgata e entrega acontece no meio das transações na base de dados da Oracle. As pessoas achavam que o Larry era louco, mas ele era um gênio. Ele solucionou o maior desafio de TI da história. No ano 2000, a Oracle de Larry Ellison estava entre as maiores empresas de tecnologia do mundo. No entanto, conflitos internos logo forçaram a saída do presidente e diretor de operações Ray Lane, que havia se tornado o segundo na cadeia de comando e sucessor aparente. Ele fez uma descrição da cultura da empresa ao sair. Não bastava que o vendedor cumprisse suas metas, ele precisava cumprir 200% da meta. Os 10% no topo da empresa recebiam milhões, enquanto todo o resto era deixado às traças. Os fracos não tinham vez. Lane, em sua despedida, disse que não se encaixava no sistema da Oracle e que a única pessoa que tomava as decisões era o Larry. Muitas pessoas que entravam e saíram da empresa não sabiam ao certo que estavam no comando. Essa é uma situação volátil. Isso pode ser comparado a 2 estrelas colidindo violentamente no espaço. A Oracle estava crescendo, mas estava defasada em um aspecto chave. Ainda estamos lutando por relevância no mundo dos softwares. Nós estávamos em segundo lugar entre os provedores de aplicações no mundo e em segundo lugar em ERP, atrás da SAP. Éramos o número 2 em CRM, atrás da Siebel. Porém, estávamos crescendo mais rápido do que a SAP e do que a Siebel. Estávamos focados em ser o número 1 em aplicações. Para alcançar o primeiro lugar, Ellison precisava fazer algo que vinha evitando há muito tempo: comprar novas tecnologias por meio de aquisições. Ele chegou a essa conclusão. Ele abriu a sua carteira e investiu mais pesado e mais rápido do que qualquer outra pessoa. Ellison queria somar novos software à linha de produtos bem-sucedidos da Oracle. Em 2003, ele mirou na empresa PeopleSoft e tentou uma aquisição hostil. O Departamento de Justiça processou a Oracle com base na lei antitrust, alegando que essa aquisição daria à empresa o poder de controlar os preços ilegalmente e prejudicar a inovação. Depois de um embuste de 1 ano e meio, a corte decidiu em favor da Oracle. Ellison finalmente adquiriu a PeopleSoft por 10,3 bilhões. É raro ver alguém ser processado pelo governo e ganhar. Essa é apenas mais uma amostra da resiliência desse homem. A maioria das pessoas teria desistido no meio do caminho. Ao invés disso, Ellison foi combativo. Nos próximos 5 anos, ele gastou 34 milhões para adquirir 52 empresas. Heather Bellini é a gerente sênior do time de pesquisa tecnológica do Grupo Internacional Strategy and Investment. Ela cobre a Oracle desde 2003. Ele começou a observar a mudança no panorama e como certos desastres afetavam seus competidores e abriria brechas para que ele realizasse a aquisição e a compra de tecnologia. Desastres esses que ele causava. Ele foi um dos agentes que deu início à tendência de fusões e aquisições no ramo de tecnologia. O apetite de aquisições de Ellison cresceu em 2009 com a sua compra de 7,4 bilhões da proeminente empresa de hardware Sun Microsystems. Mas em 2010 ele buscou outra conquista, uma obsessão de 400 milhões de dólares que já durava uma década.
A corrida BMW Oracle foi criada no ano 2000 para que Ellison competisse na Copa das Américas. É talvez a mais antiga competição esportiva internacional ainda em atividade, mas Ellison criou algo totalmente diferente. Um barco era um trimarã. Por vezes ele aparentava estar voando, mas somente um dos seus cascos tocando na água. Os oceanos nunca viram algo do tipo. Não há dúvidas de que ele odeia perder. Essa é a única certeza absoluta. Greg Dalton competiu contra Ellison no circuito da Copa das Américas. Eu me lembro de quando eu corri contra ele, mas correrei contra ele novamente no futuro. É que ele tem muita determinação. Em 12 de julho de 2010, Ellison trouxe a Copa das Américas de volta aos Estados Unidos pela primeira vez em 15 anos. Ele fez uma celebração com a sua então esposa na época, a romancista Melanie Graft. Foi o seu quarto casamento. O velho samurai ressurgiu quando seu amigo Mark Hurd renunciou do cargo de CEO da Hewlett-Packard em meio a acusações de assédio sexual e de sua irregularidade contábil. Ellison ficou enfurecido. Ele atacou o conselho de diretores da HP. Ele disse que o conselho da HP acabou de fazer a pior decisão corporativa desde que os idiotas do conselho da Apple demitiram Steve Jobs. Exatamente um mês depois, Ellison deixou o mundo dos negócios em choque ao contratar um antigo executivo da HP. A novela do Vale do Silício continuou com a HP nomeando Leo Apteker como diretor executivo. Sua antiga empresa, a SAP, é a maior rival da Oracle no ramo dos softwares. A SAP e a Oracle estão travando uma disputa há 3 anos envolvendo um caso de infração de direitos de cópia, que se encerrou em 2010. A SAP, a empresa alemã de software, foi obrigada a pagar 1,3 bilhão à Oracle. Foi a maior condenação da história por pirataria de software. A batalha de Larry Ellison derramou mais sangue no campo de batalha da tecnologia da informação. Como de costume, ele está sempre decidido a vencer. Larry Ellison é muito parecido com o New York Yankees. Eles são um time que você ama odiar. Como um competidor do Larry Ellison, tenho certeza de que ele é a pessoa que todos amam odiar apenas pelo sucesso que ele obteve. Enquanto a maior parte dos visionários apenas dizem "é assim que o mundo pode ser", Larry enxerga o mundo como ele pode ser e, em seguida, ele faz o mundo ser dessa forma. Ele começou tudo com uma pequena empresa de $1.200 e, com pura força de vontade e persuasão, ele construiu uma das maiores empresas de software do planeta.